Essa semana, mais precisamente no dia de hoje, eu estava pesquisando na internet e eu dei de cara com uma matéria, na verdade, essa matéria do Jornal do Comércio, jornal de grande circulação aqui no estado, um dos mais respeitados jornais de todo o Brasil. E se você adquirir um exemplar de domingo, de hoje até quarta-feira, procure chegar lá na coluna de cidadania, onde você verá certamente uma matéria muito especial sobre os catadores de lixo. E eu me deparei com aquela primeira de uma série de matérias daquele jornal, e eu fiquei ali refletindo um pouco sobre como vivem aquelas pessoas. Como vivem aquelas pessoas que tentam conseguir meios de sobrevivência através do lixo, através do que as pessoas recusam, rejeitam, jogam fora. Quantas e quantas pessoas no nosso Brasil imenso e lindo, nosso país é rico em recursos minerais, em recursos naturais, é um país de uma cultura tão forte e diversificada. Nosso país é lindo e maravilhoso, mas quantas pessoas em todos os recantos do nosso Brasil buscam a sobrevivência daquela forma? Você já parou para pensar, meu amigo, minha amiga, em quantas pessoas aqui em Carpina, por exemplo, em Recife, em todas as cidades, quantas pessoas sobrevivem ou tentam sobreviver dos rejeitos, permitam-me a expressão, de outras pessoas? Meu amigo, a situação é séria. Vivemos um momento muito especial na economia de Pernambuco, em especial de Pernambuco, onde grandes empreendimentos aportam aqui e abrem muitas oportunidades para as pessoas qualificadas, para as pessoas capacitadas adquirirem o seu tão sonhado emprego. A arrecadação de impostos aumenta todos os dias, né? Cada mês, mês após mês, as arrecadações de impostos atingem metas, quebram até recordes. E nós, infelizmente, ainda nos deparamos com a triste realidade de pessoas que sobrevivem às margens da sociedade, que sobrevivem nas sarjetas, nas vielas, nos becos escuros, à mercê dos restos, à mercê das sobras. Sim, eu sei que hoje em dia há um apelo quase que geral no que diz respeito à reciclagem, ao aproveitamento dos recursos naturais, do reaproveitamento, né, na verdade. E existem, sim, tendências muito positivas no sentido de tornar o trabalho de reciclagem cada vez mais digno, cada vez mais organizado. Em Recife e em outras cidades grandes aí do nosso país, existem sim cooperativas que promovem o trabalho organizado, remunerado de forma mais justa para aquelas pessoas que viveram anos e anos e mais anos adquirindo o seu material, pedindo de porta em porta, catando nos lixos e lixões públicos, os aterros públicos, enfim. As cooperativas têm um papel importante na organização do trabalho. Agora, as estatísticas comprovam que as cooperativas não conseguem agregar a grande maioria das pessoas, dos trabalhadores, até porque muitos deles não tiveram a oportunidade de estudar, de ter um conhecimento
mais apropriado do que vem a ser um trabalho cooperativo, um trabalho mais organizado, e eles preferem trabalhar da maneira antiga, né, por conta própria, até vislumbrando lucros maiores. E se faz necessário que o governo trabalhe cada vez mais a conscientização dessas pessoas, desses catadores. Trabalhar de forma organizada, trabalhar de forma mais segura. Na pesquisa que nós fizemos, a gente viu que há pessoas que trabalham no sistema cooperativado que chegam a ganhar, por vezes, até 1,5 salário por mês. Quando eles, trabalhando por conta própria, vivem à mercê de compradores que pagam mal, e aí surge uma questão que o cooperativado ele consegue obter, os líderes das cooperativas conseguem obter melhores preços para os produtos, né, as mercadorias recicladas, né, o ferro, o alumínio, o cobre, e é muito interessante considerar essa possibilidade de se cooperativar quando existem cooperativas, né? Porque muitas vezes cooperativas de reciclagem, cooperativas de produção agrícola levantam sempre aquela atenção. Será que não é algo puramente politiqueiro, um projeto puramente político, onde muitas vezes não se tem uma seriedade, uma transparência no trabalho, e então somente aquilo serve para promover este ou aquele candidato, ou pretenso candidato? Mas se faz necessário que o governo apoie as cooperativas legítimas, que trabalham respeitando os catadores, e que existam cada vez mais cooperativas, gente. Porque eu falo por experiência própria. Vocês talvez não saibam, quem me conhece pessoalmente deve saber. Eu, quando tinha 13 aos 14 anos, eu cheguei sim a ter essa experiência como catador de recicláveis, como catador de lixo. Eu não me envergonho de dizer, quando eu era mais jovem, nós passamos, né, meu pai ainda vivo, passamos por problemas financeiros, e eu me vi, na cidade do Recife, eu me vi obrigado a fazer alguma coisa. Então, lá saía aquele menino de 11, 12 anos, puxando a carrocinha, pedindo garrafas de vidro, catando, e muitas vezes o que eu encontrava em sacolas de lixo, nem queiram saber o que eu encontrava. Então, gente, se faz necessário uma sensibilização maior, tá certo? Uma atenção maior a esse tipo de trabalhador. Uma atitude brilhante do Jornal do Comércio em ter essas matérias aí de hoje à quarta-feira. E você, se puder, adquira o jornal ou entre no site, tá? Eu já publiquei um link no nosso blog para que você possa acompanhar essa matéria. É importante. Existem pessoas que precisam mais do que você, mais do que eu. E essas pessoas, elas às vezes só querem se tornar conhecidas. Elas só querem ter um pouco de atenção. Porque, sinceramente, até inclusive no site do Jornal do Comércio, quando eu estava lendo, eu vi o relato de um morador de rua, que também era catador de lixo. Ele dizia o seguinte, que já teve a oportunidade de ir para o São Paulo, né? Já teve a oportunidade de ir para São Paulo. Um artista, inclusive tem um vídeo lá no site que você pode até ouvir uma canção feita por ele, por aquele catador. Então são pessoas especiais, gente. São pessoas que muitas delas, por ocasião até de sua debilidade social, econômica, e até mesmo por conta de aquela certeza de que é um excluído, aquela sensação de exclusão, muitas pessoas até pendem para o mundo das drogas, não é? E acabam destruindo
ainda mais rápido as suas vidas. Então que o poder público, eu faço um apelo aqui, né? Carpina tem esse problema? Tem sim. Há uns anos atrás não tinha, mas hoje Carpina cresceu bastante e você já encontra pessoas puxando carrocinhas. Eu encontro quase todos os dias, quando eu transito por essa cidade, pessoas puxando as carrocinhas lá, eu chego a cumprimentar, apertar a mão deles. Se eu tenho uma garrafinha guardada, eu entrego. Não só por eu já ter passado por isso, mas por uma consciência que eu acredito que a grande maioria tem. São pessoas que precisam de ajuda. Tá certo? São pessoas que não tiveram a oportunidade que eu, que você tiveram de estudar, de ter um emprego bom ou ruim, de ter um dinheiro que você possa confiar, que vai chegar em suas mãos. São pessoas carentes, tá certo? São pessoas carentes. Então que haja uma atenção para essas pessoas, que haja construção de abrigos, que haja a promoção de cursos de alfabetização. Muitos não são alfabetizados, são pessoas até inteligentes, que haja o aproveitamento dessa inteligência para o bem, né? É um trabalho complexo, mas que pode ser feito. Basta apenas dar um primeiro passo. Construção de novas, de novas escolas, a adequação do ensino a essas pessoas, que muitas delas nunca pisaram numa escola, não tiveram oportunidade. Tá certo? A oferta de empregos dignos, o cooperativismo, tem que existir, gente. Tem que existir. O slogan da presidência da República, agora no governo Dilma, é um país rico, é um país sem miséria. Não é verdade? Então, um país rico é um país sem miséria. Então não adianta o surgimento de novos empreendimentos, a vinda de novas empresas para cá, a contratação de 100, 300, 400, 500 pessoas, se existem essas outras pessoas que também fazem parte do nosso país. Muitas delas são invisíveis, parecem ser invisíveis para muitas outras que têm a condição de ajudá-las. Então que haja essa solidariedade, partindo dos governantes, tá certo? E que haja redução desse índice de clandestinidade no trabalho, de trabalho sem as mínimas condições de segurança, de dignidade. Nosso país merece. Essas pessoas precisam, muitas delas merecem. Então, esse é o meu apelo, essa é a minha opinião. Vamos crescer, mas vamos crescer de todos os lados. Não vamos só crescer economicamente se o social fica esquecido. Não vamos só aumentar a arrecadação de impostos se esses impostos não são utilizados de maneira justa, de maneira com igualdade de atenção para os setores tão importantes aí da vida social, da vida pública, da vida comunitária. A comunidade precisa disso, tá bom? Esta é a minha opinião, gente. Um abraço para todos vocês. Tenham todos uma excelente semana, ok? Fiquem com Deus. Não vão abusar do vinho, tá? Não abusem do vinho, não. Comam bastante peixe. Reflitam primeiramente nesse sacrifício de Cristo. E fiquem todos com Deus. Não deixe de visitar o nosso blog Assim Caminha a Humanidade. www.denilsondouglas.blogspot.com.br. Um abraço. Fiquem com Deus.